Olá, hoje nós vamos falar do segundo e do terceiro mandamentos. Vocês lembram, a semana passada a gente falou sobre amar a Deus sobre todas as coisas, através de atos de fé, de esperança e de caridade. Hoje nós vamos falar sobre não tomar o nome de Deus em vão. O nome na Sagrada Escritura significa pessoa. Não tomar em vão, não tomar com falta de respeito, é muitas vezes falar com falta de respeito sobre Deus, sobre Nossa Senhora, sobre os santos, contar piadas, muitas vezes negar verdades de fé, como a gente falou na semana passada, né, sobre os pecados contra a fé. Então, negar as verdades de fé, gozar do Evangelho, gozar das Escrituras, gozar de Nossa Senhora, tudo isso são atos contra o segundo mandamento. Então, prestar atenção no que a gente fala, nas expressões, às vezes, que a gente reclama, né? Deus me livre e tal. Isso aí não é um pecado grave, mas se a gente faz assim, desejando alguma coisa, que Deus te leve para o inferno, por exemplo, né? É uma coisa assim, um pecado grave, se a gente tem essa intenção, né? Você está com tanto ódio pela pessoa que você deseja isso. Então, prestar atenção no que a gente fala. E uma coisa interessante para os pais é formar consciência dos nossos filhos do que é pecado e do que não é pecado. Porque muitas vezes eles começam a achar que falar palavrão é pecado, né? Falar palavrão é falta de educação, é grosseria, mas não pode se chamar de pecado. A pessoa vai ficando escrupulosa, né? Tudo é pecado, tudo não pode. Deus é muito coerente, né, no que Ele pede para a gente. Então, tratar com respeito é o respeito que a gente gostaria que tratassem os nossos pais, nossa mãe. Né? A gente não gostaria que estivessem fazendo piada com a nossa mãe ou gozando de características dela, né? Com Deus é a mesma coisa. Esse respeito, essa reverência e esse defender o nome de Deus. Se alguém ataca, a gente tem que defender, né? O nosso mínimo como filhos de Deus. E o terceiro mandamento, guardar domingos e festas. As festas da igreja eram muitas, né? Quase todas eram feriado, mas hoje a gente reduziu esses dias de festa obrigatórios de ir à missa a 4 dias no ano só. O Natal, o dia 1º do ano, que é feriado também, Natal também normalmente é feriado. Depois o dia 8 de dezembro, que é o dia da Imaculada Conceição, e o dia desse ano, que é 6 de junho, né, ou 8 de junho, que é Corpus Christi. O Corpus Christi, eu expliquei na aula, ele é calculado assim. A gente tem a quarta-feira de cinzas, 40 dias depois é a Páscoa, 50 dias depois é o Pentecostes, é a vinda do Espírito Santo. Na semana seguinte, no domingo seguinte, o Pentecostes, é a Santíssima Trindade, que no nosso caso foi ontem. E na quinta-feira, depois da Santíssima Trindade, é o Corpus Christi. Então não é um dia fixo, mas normalmente é um feriado que cai sempre numa quinta-feira, que foi quando Jesus instituiu a Eucaristia. Corpus Christi é o corpo de Cristo, que é preparado na Santa Missa. E aí a Santa Missa, eu vou falar rapidamente hoje, mas nós vamos ter uma aula só sobre a Santa Missa, que é esse culto. Primeira coisa, entender por que a gente tem que prestar um culto a Deus, né? Isso faz parte da lei natural, o ser humano sempre prestou cultos a Deus. Antigamente se oferecia sacrifícios em forma de animais, de objetos, de plantações, né, da cultura lá, da agricultura. Eu colhi uma plantação de milho, eu pego algumas espigas de milho, queimo e ofereço a Deus. Ou pego um animal do meu rebanho e ofereço a Deus. Eram sempre sacrifícios de objetos. E o que é o sacrifício na linguagem teológica? Sacrifício é você pegar alguma coisa, né, que é a vítima do sacrifício, pode ser um animal, pode ser uma plantação, como a gente estava falando agora há pouco, e oferecer a Deus no altar, em holocausto. Vai ter um sacerdote, que é o que representa o que vai fazer o oferecimento, e tem a vítima, e tem por quem que ele está oferecendo. Pode ser pela família, pode ser pelo povo, pode ser pela nação. O sacerdote podia ser um padre mesmo, podia ser um pai, podia ser um rei, né? Sempre tinha essas três figuras.
no sacrifício. Só que esses sacrifícios para Deus, eles são sempre, vamos dizer assim, fracos, porque Deus é dono de tudo. Se oferecer coisas para Ele materiais, né, isso não significa quase nada. E aí Jesus Cristo, que é Deus, que veio ao mundo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, ofereceu um sacrifício perfeito. Ele morreu na cruz por obediência, para pagar os nossos pecados, ofereceu a si próprio em holocausto, ou seja, ele destruiu o próprio corpo dele, né? Foi morto na cruz, depois ressuscitou, por nós. E renova esse sacrifício na missa. Então a definição de missa, que às vezes poucas pessoas sabem, é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz de uma maneira incruenta, sem derramamento de sangue. Então, cada missa que acontece no mundo todo, em todas as missas, um sacerdote, que naquela hora da consagração, da transformação do pão em vinho, no corpo e sangue de Cristo, ele representa o próprio Cristo, ele fala em nome de Cristo, em persona Christi, é Jesus fazendo aquele sacrifício, pega aquele pão, que simboliza o pão que Jesus usou na última ceia. Foi a primeira missa, foi a última ceia. Quando ele pegou o pão, falou: "Isto é o meu corpo, que é dado por vós". Pegou o vinho, falou: "Este é o cálice do meu sangue, que vai ser entregue por vós. Fazer isso em minha memória". Então, na última ceia, foi uma ceia assim, maravilhosa. Ele ensinou o mandamento do amor: amai-vos como eu vos amei. O serviço, lavando os pés, falou: "Fazer isso aos outros", né? O maior no reino de Deus é aquele que serve a todos. Depois ele instituiu a Eucaristia, né? Isso aqui é o meu corpo, de uma maneira incruenta, porque ele não tinha sofrido nada ainda. Essa missa, teoricamente, acabou às 3 horas da tarde, quando ele morreu na cruz, no dia seguinte. Já era sexta-feira, né, no calendário judaico. O dia começa às 6 horas da tarde do dia anterior nosso. Então, quinta-feira à noite já era sexta-feira. Jesus foi preso à noite, passou a noite lá preso, foi julgado rapidamente, meio-dia ele pegou a cruz, ele foi crucificado e às 3 horas da tarde ele morreu. Então tudo isso que aconteceu nessas últimas 24 horas da vida de Cristo, até menos que 24 horas, foi a paixão de Cristo, que foi essa primeira missa. As outras missas, quando a gente fala que renova o sacrifício de Cristo na cruz, Cristo não sofre de novo. Ele está hoje com o corpo glorioso dele. Esse corpo glorioso não pode sofrer, mas ele está se oferecendo em cada missa a Deus Pai por nós. As finalidades da missa são adorar a Deus, pedir pelas nossas necessidades, agradecer pelas coisas que Ele nos dá e depois pedir perdão pelos nossos pecados e pelas coisas que a gente faz errado. Então, essas 4 finalidades, a maneira mais perfeita de a gente fazer esse culto a Deus é assistindo à missa. E a Igreja, como representante de Cristo na Terra, ela estipulou que o dia de se fazer isso é no domingo. É bom marcar um dia, porque se ficar a cargo das pessoas, presta um culto a Deus. Eu vou prestar quando eu tiver vontade, quando eu lembrar. Não, tem um dia marcado. Esse dia é o domingo. Esses outros 4 dias santos de guarda que eu falei no começo, são outros 4 dias, 2 deles às vezes feriados, outros 2 não feriados, o 8 de dezembro e o Corpus Christi, porque isso é feriado também. Então 3 são feriados, né? Dias que a gente não trabalha para poder prestar esse culto a Deus. E depois o domingo, que é um dia que a gente separa para Deus. Outra coisa que Deus pede para o domingo, né, como sendo esse dia santo, é essa hora só, essa hora das 168 horas da semana, 1 hora a gente dedica a Deus, bem pouquinho, que é o mínimo. E depois que a gente se abstenha de trabalhos desnecessários, para poder descansar, estar com a família, muitas vezes rezar um pouco mais, ler um livro sagrado, ler um livro normal. A ideia o que é? É que aquele dia seja um dia para a gente recompor as nossas forças. Antigamente era o sábado, né? O 7º dia era o sábado, era o descanso que não se podia fazer nada lá na época de Jesus, né? Até cheio de muitas minúcias, você não pode caminhar mais do que tanto, você não pode levantar, um monte de coisa que Jesus falou: olha, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Mas ele criou o domingo foi feito para Deus,
ele exige 1 hora da nossa semana, que é o culto à missa. Eu aconselho vocês a marcar um horário para ir à missa, né? Vocês podem ir à missa sem comungar, né? Porque às vezes precisa preparar uma confissão, os pais eu estou falando, as crianças estão se preparando, também não vão comungar, mas vão chegar a hora que vão poder comungar. Mas assistindo à missa, prestando atenção, acompanhando no folheto, você vai descobrir como é que funciona. É um culto completo. A gente pede perdão no começo da missa, depois ouve a palavra de Deus na parte da liturgia da palavra. Aí tem o ofertório, onde a gente oferece as coisas que a gente fez durante a semana, vai lá para entregar para Deus na missa. Depois tem o rito eucarístico, que é quando se prepara a comunhão, né? E depois tem a própria comunhão, que é comungar, receber, se alimentar do próprio Deus, né? O milagre, a coisa mais importante que acontece todos os dias no mundo todo, né? Todas as horas, porque se pensar que tem missa no mundo inteiro, cada uma num fuso horário, é um culto eterno para Deus até o fim dos tempos. E a gente tem esse privilégio de poder participar. Se a gente não participa ainda, talvez seja por problema de fé. A gente ainda não acredita totalmente no que acontece. Então vale a pena alimentar essa fé. É isso que nós estamos fazendo na catequese. Por isso que eu peço para vocês, pais, acompanharem as aulas, lerem os folhetos, assistirem os vídeos e assistirem os vídeos de formação humana, os vídeos das virtudes. Porque sem as virtudes é difícil que a gente aceite essa vida que Deus nos exige de sacrifício, de entrega, né? de luta, por ser um bom filho de Deus. Tá bom? Até a próxima, gente.